Você sabia que a Terra já quase acabou várias vezes? Várias coisas já aconteceram no nosso planeta que quase acabaram com tudo aqui. Como por exemplo um simples computador que deu problema, ferramentas que caíram no chão, Americanos que quase começaram o terceiro conflito mundial por causa da Lua, e até mesmo alguns asteroides que chegaram próximos demais da Terra. Hoje então, galera, iremos contar para vocês o dia em que a Terra quase acabou. O dia não, né? Os dias. Mas antes de saber essas histórias, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa aí o joinha porque esse vídeo tá bem legal, cheio de histórias e fatos que muitos não sabem que aconteceram aqui na Terra. E agora então, se você já deixou o joinha, já é um inscrito, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, ainda bem que a Terra não acabou, Marques. Opa, galera, sou o Daniel, explosão, molo. E bom galera, o planeta Terra já existe há mais ou menos 4 bilhões de anos. E durante esse período todo, muita coisa estranha e caótica já aconteceu no nosso planeta. Inclusive, cerca de 99% das espécies que já passaram no planeta foram dizimadas de alguma forma. Desde o seu começo então, a Terra já passou por vários momentos difíceis. E agora, como vocês sabem, a espécie dominante aqui do planeta Terra somos nós, os seres humanos. Mas parece que os seres humanos querem acabar com o planeta e também com tudo que vive por aqui. Então agora, galera, vamos mostrar para vocês alguns momentos em que a Terra quase chegou ao seu fim, no período em que o ser humano já existia. 12 de agosto de 1883. No dia 12 de agosto de 1883, um astrônomo mexicano chamado José Bonilla passou perto de testemunhar o que seria a destruição do nosso planeta. Bonilla observou 447 objetos passando em frente ao Sol por 2 dias, e ele viu isso na cidade de Zacatecas, no México. Ele não sabia ao certo o que era aquilo, mas rapidamente publicou essa notícia em um jornal de astronomia francês chamado L'Astronomie. Mas na época ninguém deu bola para isso, já que ninguém além daquele homem tinha visto aqueles objetos. Nem mesmo os observatórios de Puebla ou da cidade do México capturaram os objetos. Ou seja, Bonilla poderia ter se enganado, ou sei lá, ter visto alguns insetos, pássaros, algo que não fosse de fato preocupante. Os caras falaram que poderia estar sujo o telescópio dele, que ele viu poeira, sabe? Então naquela época ninguém deu bola. Porém os anos se passaram e uma equipe de cientistas lá da Universidade Nacional Autônoma do México reanalisaram as descobertas de Bonilla e revelaram algo assustador. Eles afirmaram que o que Bonilla observou eram fragmentos reais de um gigantesco cometa que tinha bilhões de toneladas. E os grandes observatórios não viram porque aqueles objetos passaram bem próximos da Terra, e foi nesse dia que a Terra quase chegou no seu fim. Pois esses fragmentos passaram pertinho da Terra, galera. Passou aproximadamente entre 480 e 8 mil quilômetros de distância da Terra. E podemos dizer que isso nos deixou bem próximos da extinção. E depois de analisar tudo, fazer vários cálculos e tal, foi descoberto que não foram 447 objetos que passaram aqui próximos. E sim, passaram cerca de 3.275 objetos. E tudo isso poderia ter feito um grande estrago no nosso planeta. Imagina aí, galera, cerca de 3.200 e sei lá quantos fragmentos bombardeando a Terra durante 2 dias. Eu acho que o mundo ou a humanidade não teria sobrevivido para contar essa história. 5 de outubro de 1960. No dia 5 de outubro de 1960, alguns radares da Groenlândia identificaram um ataque de mísseis soviéticos, indo bem na direção dos Estados Unidos. Então o comandante de defesa aeroespacial da América do Norte, ao saber disso, entrou em alerta máxima e já estava pronto para contra-atacar os soviéticos. O que daria início, é óbvio, a um grande conflito mundial. Pois uma das duas maiores potências do mundo entrariam em guerra. Mas na verdade, galera, é que nenhum míssil soviético foi lançado. A verdade é que houve uma confusão nessa história. O que aconteceu foi que o radar confundiu o surgimento da Lua no céu e tudo mais, achando que aquilo na verdade era um míssil. Como assim, né, velho? O que tem a ver a Lua com míssil? Porém, eles demoraram para entender isso. E na hora eles estavam achando que foram atacados por um míssil soviético. E sabe por que os Estados Unidos não revidou o ataque de imediato, mesmo achando que era um ataque e tudo mais? Porque o supremo governante soviético da época, Nikita Khrushchev, estava em Nova York para participar de uma conferência da ONU. E aí que rapidamente a inteligência norte-americana ligou os pontos, né? Eles pararam e pensaram, pô, não faz sentido o cara lá da União Soviética atacar nosso país enquanto eles
está aqui no nosso país. Seria uma burrice ele fazer isso. Então, graças à presença de Nikita em Nova York naquele dia, os Estados Unidos não contra-atacou, até porque não teve nenhum ataque. No caso, seria só um ataque direto, né? Porque eles não foram atacados. E aí que só alguns dias depois que eles descobriram que, na verdade, eles nem haviam sido atacados coisa nenhuma. Que no caso, naquele dia que eles acharam que foram atacados, era apenas a Lua surgindo no céu e não um míssil soviético. Imagina um grande conflito acontecer por causa da Lua. Ia ser no mínimo uma burrice, né? Mas ainda bem que o cara tava lá em Nova York, mano. Nossa senhora, nunca mais. 22 de novembro de 1962. Em outubro de 1962, os Estados Unidos e a União Soviética estavam vivendo um momento de tensão. Pois os americanos descobriram que lá em Cuba havia uma base de lançamentos de mísseis nucleares soviéticos. Apontados para onde? Para os Estados Unidos. Nessa mesma época, um militar russo chamado Oleg Penkovsky começou a agir como espião para os Estados Unidos. Esse cara foi colocado como espião lá dentro da União Soviética, para que no caso, quando os soviéticos iniciassem um ataque nuclear contra os americanos, esse cara tinha que rapidamente passar o recado para os americanos, alertando eles. Então, para não ser descoberto, ele tinha que fazer um procedimento de agente secreto. Caso então ele ficasse sabendo que algo iria acontecer, ele tinha então que ligar para a embaixada do Reino Unido lá em Moscou, respirar 3 vezes e desligar, sem falar nada. Esse era o código. Mas calma que não acabou por aí. 1 minuto depois dele fazer essa ligação, dessa forma, ele tinha que repetir a ligação novamente e fazer o mesmo procedimento. Então você tinha que ligar uma vez, respirar 3 vezes sem falar nada, 1 minuto depois ligar de novo. Pronto, isso significava que a coisa tava feia. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 22 de novembro de 1962. Ele ligou para a embaixada, respirou 3 vezes e desligou. E depois de 1 minuto repetiu esse passo. E bom galera, como vocês já aprenderam, esse era o sinal necessário para os britânicos e os americanos iniciarem uma reação, ficarem prontos para aquele ataque. Porque teoricamente, né, a União Soviética iria iniciar um ataque nuclear. Só que galera, nenhum ataque tinha acontecido naquele dia. Os russos na verdade tinham capturado aquele espião. Eles descobriram o código secreto do espião e fizeram passo a passo a ligação para a embaixada, numa tentativa de enganar os americanos e fazerem os americanos começarem a guerra antes mesmo dos soviéticos. Porque assim os soviéticos teriam ali um motivo para atacar os mísseis, entendeu? Porém, na verdade, o plano dos soviéticos não deu certo. E foi exatamente isso que os oficiais da embaixada imaginaram que estava acontecendo. Que o espião tinha sido capturado pelos soviéticos. E então não levaram um alerta adiante. E com isso então eles impediram que um grande conflito nuclear acontecesse. Algo que poderia destruir completamente boa parte da vida aqui na Terra. Poucos meses depois, Oleg foi condenado por traição, já que era um soviético e foi para o lado dos Estados Unidos. Foi punido em 1963. E depois disso, nunca mais foi visto. 18 de setembro de 1980. Vamos agora para o dia 17 de setembro de 1980, quando 2 técnicos estavam dentro de uma instalação militar no estado do Arkansas, fazendo pequenos reparos no topo de um míssil balístico. Um míssil balístico chamado Titan II. Na época, o Titan II era uma das mais importantes armas nucleares do país, dos americanos. E a ogiva nuclear que esse míssil carregava era 594 vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. Ou seja, esse míssil era bem perigoso e poderoso. Então, no dia seguinte, às 15 horas, uma enorme explosão aconteceu, arremessando o míssil para o alto. E aquela ogiva super poderosa que estava ali acabou sendo arremessada a 30 metros de distância, podendo assim ter gerado uma outra gigantesca explosão, mas nada aconteceu. Mas o que será que aconteceu para fazer com que a ogiva voasse tão longe? Lembra que havia alguns técnicos ali fazendo algumas manutenções e tal? Pois então, Dave Powell, um dos técnicos, estava segurando uma ferramenta que tinha aproximadamente 3,6 quilos. Ele estava lá em cima e tal e simplesmente deixou a ferramenta cair, galera. A peça caiu por 24 metros e quando chegou no chão atingiu a base do míssil, que estava cheio de combustível. O impacto foi tão forte que abriu um furo ali na base do míssil e começou a vazar aquele combustível. E aí, depois de horas de vazamento, e por sorte a ogiva nuclear que estava lá não explodiu, só foi arremessada. E mesmo sendo arremessada, ela podia acabar explodindo quando ela chocasse no chão, né, por causa do impacto. Porém, novamente, ela não explodiu. E se isso tivesse acontecido, galera, provavelmente teria varrido o estado inteiro do Arkansas, quase um estado inteiro dos Estados Unidos. Já que, como já falamos, essa bomba era 500 vezes, 500 e poucas, sei lá, não faz diferença, né, mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. E vocês sabem o que a bomba de Hiroshima causou.
26 de setembro de 1983. Bom, por mais que a maioria de vocês não saibam, o dia 26 de setembro de 1983 ficou conhecido como o dia em que o mundo quase chegou ao seu fim. Porém, o tenente-coronel russo Stanislav Petrov salvou o planeta e a humanidade de uma grande catástrofe. Nessa época, a Guerra Fria estava no seu ponto máximo de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, então um simples erro colocaria o mundo em risco. O tenente-coronel Stanislav Petrov era responsável por comandar um bunker da União Soviética. Um bunker que tinha a função de detectar qualquer ataque nuclear dos americanos, para assim eles ficarem sabendo caso algo acontecesse. Então, caso essa galera do bunker soubesse de algum alerta, de algum perigo, eles deveriam informar imediatamente o seu superior, para que assim esse superior pudesse contra-atacar com mísseis nucleares. Então, no dia 25 de setembro de 83, o coronel Petrov estava no seu dia de folga. Porém, ele foi convocado de última hora para substituir o companheiro que estava doente. E aí que pouco tempo depois da meia-noite, mais precisamente às meia-noite e 14 do dia 26 de setembro de 1983, os sistemas de alerta ali do bunker começaram a disparar. O monitoramento do bunker tinha detectado que um míssil havia sido disparado pelos Estados Unidos e que estava seguindo em direção à União Soviética. E como vocês já entenderam, era justamente esse o papel que eles deveriam fazer: alertar os superiores caso algum míssil fosse enviado. Porém, na hora, Petrov achou tudo aquilo um pouco estranho, dizendo que aquilo era um erro, que o equipamento estava com algum defeito. Pois de acordo com o radar, foi possível ver que era apenas um míssil. E segundo Petrov e o seu conhecimento, ele disse que aquilo não estava normal, pois se os Estados Unidos realmente fossem atacar, não seria com apenas um míssil, seriam com vários. Só que não demorou muito para o sistema começar a acusar mais mísseis. Vários outros mísseis começaram a aparecer no radar. Depois de 5 minutos em que o primeiro míssil foi lançado, o sistema já contabilizava mais 5 mísseis, indo em direção à União Soviética. E tudo então estava nas mãos de Petrov, o único homem que tinha que decidir o que fazer. E tudo isso em 10 minutos. Caso realmente a União Soviética fosse atacada, ele tinha que apertar um botão. E mesmo com o radar apitando e sinalizando que 5 mísseis foram enviados, Petrov acreditava que aquilo não poderia estar acontecendo, pois se os americanos atacassem os soviéticos, eles estariam aniquilando a própria população deles, já que eles entrariam em um grande conflito. Mas mesmo assim o tempo estava passando e Petrov tinha que tomar uma decisão. Pois dependendo da escolha em que ele fizesse, ele poderia ser o responsável por um grande erro, porque ou ele ia atacar alguém que não atacou, ou ele iria deixar o país dele ser atacado. Então ele tinha que decidir qual era a opção certa. Então o coronel decidiu relatar uma falha no sistema, dizendo que eles não estavam sendo atacados. Depois então que o comunicado foi passado para o sargento, o coronel Petrov ficou junto com seus amigos, apenas aguardando os próximos minutos, para saber se a escolha dele foi certa ou não. E de repente as sirenes pararam de soar, todas as luzes vermelhas se apagaram, e Petrov soube que ele tinha feito a escolha certa. Ele tem falado, ufa. Nossa, ainda bem, mano. Realmente, galera, nenhum míssil havia sido atacado. Foi apenas um bug que aconteceu ali no computador do bunker, dizendo que um míssil tinha entrado e tudo mais, mas nada tinha acontecido, galera. Ainda bem que Petrov estava lá. Se tivesse substituto, às vezes o cara teria até falado, contra-ataca. Olha lá, tá atacando agora, aperta, pum, nem teria nem pensado, né? Mas podemos dizer que Petrov salvou o mundo, evitando assim esse conflito. Fazendo o seu trabalho bem feito, né? Pois ele parou, pensou e agiu pelo seu próprio instinto. Deu tudo certo, mas poderia ter dado tudo errado. E apesar de tudo, o coronel foi até repreendido pelos seus superiores, porque segundo eles, ele não obedeceu às ordens. E demorou muitos anos para ele ser reconhecido como um herói lá no seu país. Foi somente em 2004 que ele recebeu um troféu e um prêmio de $1000. E nem foi pelos soviéticos e pelos russos, foram os americanos que reconheceram ele como herói. Fazendo assim um agradecimento por ter evitado essa catástrofe. Já os outros ficaram bolados, né? Tipo, tinha que ter mandado. Era um motivo pra nós atacar, tá ligado? E pela história, nem era pro Petrov ter ido no dia, já que era seu dia de folga. E se o outro oficial estivesse no lugar de Petrov, será que teria acontecido alguma outra coisa? Será que ele teria pensado que a máquina poderia ter dado um erro? Ou ele simplesmente iria apertar o botão e relatar que estava sendo atacado? Acho que foi tudo certo, ele ficou doente só pro Petrov entrar e evitar salvar o mundo, né? E você sabia desses acontecimentos, desses dias difíceis da Terra? Dias em que a Terra quase chegou no seu fim? Não sei se a Terra
Terra ia acabar, mas boa parte da humanidade iria sofrer. Mas ainda bem que nada aconteceu e tá tudo certo. A Terra continua firme, forte e tranquila. Vamos ver até quando os seres humanos irão sobreviver. Espero que vocês então tenham gostado desse vídeo. Se gostou e não deixou o joinha até agora, só clicar nesse botãozinho aqui embaixo, no botãozinho com o polegar pra cima. Agora se inscreva no canal se não é inscrito. E também compartilhe esse vídeo para alguma pessoa, algum amigo, algum parente, manda aí. Pois esse vídeo tá bem interessante e tenho certeza que a galera vai curtir. Então ajude o Você Sabia compartilhando esse vídeo. Se tiver mais um tempinho, tiver algum assunto interessante, mande pra gente lá nas nossas redes sociais. Estão aparecendo aqui na tela. Aproveita também para assistir um outro vídeo do canal ou aguarde o vídeo que vai sair em breve. Bom, nós vamos ficando por aqui, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu.